Quero compartilhar com você uma palavra que está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra: E disse-lhes, vão, diga comigo, vão. Diga mais forte, vão. Diga assim comigo, diga, não é vai, é vão. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Novo Testamento, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, como diz a teologia. E hoje, como eu falei, a gente está aqui numa ocasião muito especial, onde a gente vai estar recebendo novos membros, não só na família CB Vida, mas também na família de Cristo, na família do Reino. Existem 3 maneiras da gente receber uma pessoa como membro numa igreja local. Uma delas é através do batismo, que é quando alguém se converte e ingressa. A segunda é quando a pessoa vem de uma outra igreja, que a gente chama, através de transferência. E a outra é quando a pessoa se reconcilia. E hoje nós temos o privilégio de receber novos membros da família CB Vida. Estivemos juntos hoje pela manhã, estudando sobre o batismo, falando um pouco sobre quem nós somos como igreja, a nossa identidade, o nosso DNA. E eu brinquei quando eu disse para eles, brincadeira, mas é verdade. Queridos, fazer parte da CB Vida não é fazer parte de uma igreja, é fazer parte de um estilo de vida. A CB Vida é um estilo de vida, e se você não percebeu, nós não somos normais. Se você não percebeu, o pastor não é normal, a cor da igreja não é normal, sabe, nós não somos normais. E você vai entender por quê, na medida que você vai nos conhecendo. Porque nós decidimos viver uma vida pelos princípios bíblicos, nós decidimos viver uma vida por aquilo que Jesus nos ensinou, e não através da religiosidade. A religião, ela é extremamente importante quando ela vem do verbo religare, que tem um propósito de religar o homem a Cristo. Mas a partir do momento que ela se institucionaliza, a partir do momento que ela sobrepõe princípios, ela deixa de fazer bem, ela deixa de libertar e ela passa a escravizar. E a Bíblia diz que a maior conquista de Cristo para nós na cruz foi a liberdade. Liberdade para quê? Para fazer o que queremos? Não. Liberdade para vivermos de acordo com aquilo que Ele quer. Viver uma vida sem prestar contas, viver uma vida de qualquer jeito, do jeito que queremos, não é liberdade, é libertinagem. Liberdade é você poder viver uma vida de acordo com o que é melhor para você. E só uma vida em Cristo nos proporciona isso. E aí, essas pessoas se prepararam para esse momento. E o batismo, ele faz parte do que domingo passado na mensagem eu citei. Quando Jesus fala em Mateus 28, 20, que nós vamos já ler, que é praticamente esse mesmo texto que nós lemos em Marcos, mas um pouco mais completo, podemos dizer assim. É o que Jesus chamou de a grande comissão, que muitos acabam enxergando não como a grande comissão, mas como se fosse uma grande sugestão. E o batismo não é uma sugestão para quem quer seguir a Cristo. O batismo é uma ordenança. Juntamente com a ceia, foram 2 ordenanças que Cristo deixou para quem quisesse segui-lo: a ceia, o batismo e a Santa Ceia. E eu falava hoje pela manhã que as pessoas têm aberto mão de coisas que são extremamente importantes para a nossa vida cristã. Queridos, desde que eu me converti, na época que eu me converti, que faz alguns anos, perder uma Santa Ceia só em caso de extrema gravidade. Hoje as pessoas perdem a Santa Ceia porque estão com sono, porque estão cansados, porque tem outro compromisso, porque tem um jantar. Então, o batismo e a Santa Ceia, a Bíblia chama de ordenanças. Ordens que Jesus deixou para aquele que deseja segui-lo. E aí, esse texto do batismo, ele está incluído, sabe, num texto que traz verdades extraordinárias para nós.
se nós desejamos ter a presença de Deus conosco todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos. O batismo, ele representa o testemunho público da minha fé, sabe, revelada através da aliança que eu fiz com Cristo. Ou seja, o batismo é como se fosse uma cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento é quando você torna pública e oficial a aliança que você tem com um homem ou com uma mulher. E da mesma maneira, o batismo é a confissão de fé pública da aliança e oficializando, tornando público a aliança que eu tenho com Cristo. Então, o batismo, ele é apenas resultado, sabe, é apenas consequência da obediência da igreja. Mateus 28, do 18 a 20, ele diz o seguinte: então Jesus aproximou-se deles quem? Dos discípulos, e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão, olha o vão de novo aqui, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O batismo, ele faz parte de um conjunto de ordenanças que Cristo deixa para quem é seu discípulo. Então, só existe batismo quando a igreja está fazendo a sua parte. Por quê? Porque o batismo, você percebe que ele vem depois que você vai, depois que você prega o evangelho a todas as pessoas, como diz em Marcos 16, e ele diz que aquele que crê, aí você batiza, e depois do batismo, você vai ensinar tudo aquilo que você já aprendeu. Esse é o processo de fazer discípulos. Começa com o ide, começa com o vão, começa com sai do teu lugar, começa com ei igreja, sai da tua zona de conforto, começa com Cristo dizendo assim: ei, vocês são meus discípulos, então vocês não vão viver uma vida pensando só em vocês mesmos, vocês têm uma missão a cumprir na terra. Vão, preguem o evangelho a todas as pessoas, aqueles que crerem, vocês batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois vocês vão ensinar tudo aquilo que vocês já aprenderam comigo. Então você entende que, como igreja, nós encontramos aqui nesses dois textos o papel da igreja e o papel daquele que crê naquilo que a igreja prega. Então ele nos deixa três responsabilidades principais como discípulos. A primeira delas é fazer discípulo. Queridos, a missão da igreja na terra é fazer discípulo. Não é ganhar dinheiro, não é, sabe, não é somente pregar, não é cantar, não é dançar. Pregar, cantar, dançar, tocar são meios para cumprir uma missão só, que é de fazer discípulos. Jesus não chama ninguém para ser membro de igreja. Jesus não fala que ele vai voltar para buscar membro de igreja. Eu tenho minha salvação, eu tenho a promessa de que Jesus vai estar comigo todos os dias, porque eu tenho uma carteirinha da CB Vida. Nem carteirinha a gente tem aqui. Porque não é isso que resolve o seu problema. Ele diz que quem é discípulo faz discípulos. Ele diz: vão. Da mesma forma como Jesus chamou aqueles pescadores ali no mar, sabe, e treinou eles como aprendizes para seguir o modo de vida que Jesus seguia, é missão nossa da igreja. Nós temos a responsabilidade como discípulos, como seguidores de Cristo, de chamar homens e mulheres e crianças para segui-los, e aqueles que aceitarem a gente batiza, dá uns caldos, e depois senta e vamos ensinar a eles como é que um cristão vive. Essa é a missão da igreja. Ninguém foi chamado para estar aqui só todo domingo no ar-condicionado não, filho. O culto de celebração é um momento, o nome já diz, é um momento da gente se reunir para celebrar as conquistas que a gente está tendo durante a semana. As conquistas como cristãos. Então, o evangelismo, o que é evangelismo? É você levar pessoas ao evangelho, ou levar o evangelho a pessoas. Eu preciso que você entenda isso se você é cristão.
Eu preciso que você entenda isso, sabe por quê? Porque quando você chegar diante de Deus, a Bíblia diz que Deus vai dizer assim, ó, cadê os teus frutos? Me mostra. Aí você vai dizer, não, mas eu pregava. Ele, não é disso que eu estou falando, cadê os frutos? Quantas pessoas você levou ao Evangelho? Quantas pessoas você levou? Você trouxe a minha presença? Não, mas você não sabe, o meu dízimo era o maior da igreja. Não estou falando disso. Eu quero saber cadê os frutos das tuas mãos. Eu quero saber cadê as pessoas pelas quais eu dei a vida do único filho que eu tinha na cruz, para que elas se convertessem. E eu escolhi você, mudei tua vida, te curei, te restaurei, te tirei da droga, te tirei do pecado, te tirei da prostituição, restaurei a tua vida, para você me ajudar a ganhar mais pessoas. Cadê os frutos? Eu quero que você entenda isso, porque no mínimo você não vai poder dizer, Senhor, eu nunca ouvi falar disso. E se você for cara de pau e disser, Senhor, eu não sabia, ele vai dizer, lembra daquele pastorzinho com cara de menino, com topete, que usava as calças apertadinhas, que ele te lembrou? Aí Deus vai passar o filme para você, lembra naquele dia? Que ele te falou que a sua missão na terra como cristão, como discípulo de Cristo, era fazer discípulos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus morreu por pessoas. E Ele nos salvou para através de nós salvar pessoas. Sabe, aí quando a gente olha o batismo, ele é apenas consequência de uma igreja que obedece o ID, de fazer discípulos. Se a igreja não prega, ninguém crê. Se ninguém crê, não pode ser batizado. Se não for batizado, não há quem ensine. Tudo começa conosco que já somos discípulos. E a primeira ordem que ele deixa para nós, para quem é discípulo, o texto começa dizendo, e disse-lhes, disse para quem? Para os discípulos. Jesus tinha levado os discípulos para o monte, e ali ele está dando as últimas instruções. A segunda responsabilidade que ele deixa para nós como discípulos é batizar. Aí entra o batismo, porque só há quem se batize se houver quem creu, e só há quem crê se alguém pregar. Alguém está me entendendo, sim ou não? Está claro para você? Eu só quero que você entenda, se você vai obedecer não ou não, aí é você e Deus. Meu papel aqui é fazer com que você entenda o que Deus espera de você como igreja. Primeiro, preste atenção, eu estou falando para quem é discípulo, para quem é seguidor de Cristo, para quem já entregou sua vida a Cristo, para quem já se batizou, para quem se autodenomina um cristão. É para você que eu estou falando agora. É para esse grupo, daqui a pouco a gente vai mudar. Então, primeira responsabilidade que ele deixa para nós é fazer discípulos, que é através de pregar, de levar pessoas ao Evangelho. E aí, ou você leva pessoas ao Evangelho, ou você leva o Evangelho às pessoas. Pastor, qual é a diferença? Levar o Evangelho às pessoas é você estar falando de Cristo para as pessoas, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu bairro, para o seu vizinho. E levar pessoas ao Evangelho. Porque às vezes você é tímido, você fica igual Moisés, dando desculpa. Eu sou gago, eu não sei falar, eu não sei o quê, eu não sei isso. Então tá bom, então só leva pessoas ao Evangelho. Leva para a igreja, leva para o teu GC. Faz alguma coisa para as pessoas ouvirem o Evangelho. O problema, sabe o que é? É que a gente está vivendo uma vida egoísta, pensando só em nós mesmos. E quando a igreja adormece, o inferno prevalece, porque a única agência do reino de Deus para representar os interesses e a vontade de Deus na terra chama-se igreja. Se nós não cumprirmos essa missão, ninguém mais pode cumprir por nós. Então, depois de levar o Evangelho, aí vem o batismo, que não é um extra, não é um opcional para quem é seguidor de Cristo. Ele deixa isso claro na mensagem que ele passa para os discípulos. Ele diz, olha, a mensagem não para no pregar. Pregou, converteu, creu, então agora batiza. É a segunda responsabilidade que ele deixa para nós. A missão continua com o batismo. E essas pessoas que hoje vão se batizar, elas só decidiram crer, ou seja, elas só foram salvas porque elas ouviram falar acerca de Jesus de alguma maneira. Algumas talvez no culto, outras no GC, outras talvez através da internet, na rede social, eu não sei. Mas para que elas crescem, tomassem uma decisão de seguir a Jesus, alguém de alguma maneira falou para elas. E a Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Mas salvar de quê, pastor? Salvar da condenação eterna. Salvar do inferno.
salvar do lago de enxofre, de choro, de ranger de dentes. Querido, você precisa entender isso. Quando eu deixo de cumprir a minha missão, o meu papel como igreja, que é o de levar pessoas ao Evangelho e de levar o Evangelho às pessoas, quando eu deixo de fazer isso, pessoas, famílias vão para o inferno. Você tem noção do que é isso? Tem hora que dá vontade assim de dizer: Senhor, eu acho que se eu fosse Deus, para ser crente, para seguir a Jesus, tinha que passar por um estágio de 2 semanas no inferno. Tinha que passar por lá, sabe por quê? Porque tem gente que parece que não acredita no que está escrito. Talvez se você tivesse um estágio de 2 semanas no inferno, você não ficaria sem falar de Jesus para pelo menos uma pessoa todos os dias. Você não era capaz de ver às vezes um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo morrendo sem Cristo, e você sabendo qual vai ser a realidade definitiva dele após a morte, e você ficar de braços cruzados sem fazer nada. Se ele vai converter ou não, não é com você. A Bíblia diz que o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo não é nosso, é do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só age onde a palavra é pregada, e a missão de pregar a palavra é dada para a igreja. Alguém está me entendendo? E quando eu deixo de cumprir essa missão, pessoas vão para o inferno. Ou você não acredita que o inferno existe, porque a mesma Bíblia que diz que o céu existe é a mesma que diz que o inferno existe. Ou você acredita que tem céu e inferno, ou você não acredita que não tem nada. Pelo menos você é coerente se você disser que não acredita que não tem nada. Agora, acreditar que existe céu e não existe inferno, onde a fonte de informação é a mesma, sabe, é a salvação de vidas, de pessoas que está em jogo. E se tem uma área que nós, como igreja, precisamos melhorar em 2021, é a nossa paixão por vidas. É a nossa paixão por ver pessoas vivendo esse momento que você vai ver daqui a pouco. Porque nada alegra mais o coração de Deus do que quando um pecador se arrepende dos seus pecados. A Bíblia diz que quando um se arrepende, a Bíblia diz que tem festa no céu. Mas nós precisamos ver dessa mesma maneira. Sabe, como igreja, porque se a igreja não cumpre a sua missão de levar pessoas a Cristo e levar Cristo às pessoas, não há quem batize. Só que, além de pregar, de batizar aqueles que creem, vem a terceira responsabilidade, que é ensinar. Queridos, o Evangelho de Jesus, ele cria um estilo de vida bastante diferente da forma como o mundo vive. Se todo seguidor de Cristo se dedicasse a ensinar a outras pessoas acerca daquilo que ele já aprendeu, pode ter certeza que a nossa influência no mundo seria completamente diferente. Sabe o que é o problema? É que a gente aprende, mas a gente não quer ensinar ninguém. A gente só quer aprender, a gente só quer que nos ensine, a gente só quer ser cuidado, mas a gente não entende que a gente foi chamado também para ensinar. Ele diz: pregue o Evangelho a todas as pessoas, os que creem você batiza, e depois de batizado você ensine. Quanta gente com talento, quanta gente com histórias de vida extraordinária, quanta gente com testemunhos, sabe, e de boca calada. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, a vitória do diabo é quando ele cala a tua boca, quando ele te impede de falar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Queridos, eu não perco uma oportunidade. Deus sabe do que eu estou falando, minha família sabe do que eu estou falando. Essa semana agora, não sei nem se ele está por aqui, né? Tem um amigo meu da academia, que toda vez que eu chego na academia, lá na semana eu mando uma mensagem para ele. Sabe, o meu dentista, sabe, essa semana eu mandei uma mensagem para ele. Não tem uma pessoa que Deus coloque perto de mim, que eu veja que não está vivendo a vida ideal que poderia viver com Cristo, que eu não faça a minha parte. Se vai aceitar, se vai converter, se vai vir para a igreja, se vai mudar, e não é comigo. Eu preciso fazer apenas a minha parte. Só que Jesus, ele não deixa as pessoas apenas com uma lista de ordens a cumprir. As 3 instruções dadas por Jesus, de fazer discípulos, de batizar e de ensinar, elas são mantidas pelas promessas que ele traz para nós no começo e no fim do texto, que para mim são extraordinárias. Jesus, ele começa a dizer o seguinte, o texto começa dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí ele manda a gente ir, e no final ele diz: e eu estarei com você
todos os dias até a consumação dos séculos. Querido, tem duas verdades aqui para mim que são fantásticas. A primeira é que quando ele diz que toda autoridade foi dada a ele, e ele diz que vai estar com a gente, ele está dizendo: ei, não se preocupa, o resultado não é você que produz. Ei, não se preocupa, porque o poder não está em você, não é a maneira que você vai falar, não é porque você fala bonito, não é porque você é bonito, não é porque você é eloquente, não. O poder está em mim, a autoridade está em mim, então apenas fala. Apenas faz a tua parte. Ele está dizendo: ei, não tem medo. Não tem medo. Por que eu não posso ter medo? Por que eu não devo ter medo? Primeiro, porque todo o poder e toda a autoridade está sobre ele. Mas se todo o poder e autoridade estivesse sobre ele, e ele não estivesse comigo, não resolvia o meu problema. O problema é que se todo o poder e autoridade está nele, e ele diz que ele está comigo, isso quer dizer que todo o poder e toda a autoridade está sobre nós. Sim ou não? Então você não precisa ter medo. Como é que vai ser? Não sei, fala. A pessoa vai aceitar? Não sei, fala, não se preocupa. Ele está dizendo: ei, descansa, descansa. Porque o poder e a autoridade está sobre mim, e eu estou contigo até o final dos tempos. Agora preste atenção. A promessa de que Ele está todos os dias, de que Ele está presente todos os dias, até a consumação dos séculos, é a promessa para quem cumpre o princípio. Perceba que há uma condição. Ele diz: vão, façam discípulos, ou seja, preguem a todas as pessoas, batize, ensine e... O texto aqui, para mim, ele é muito... Quando ele fala, e eu estarei... O que é esse e? Ele faz toda a diferença. Ele liga uma sentença a outra. Ele está dizendo assim, ó: se você fizer isso, vai acontecer isso. Ele diz: aqueles que fazem discípulos, que batizam e que ensinam, eu estou contigo, velho. É nós. Nós estamos juntos, entendeu? Qualquer hora que você precisar, conta comigo. Eu vou estar contigo em todos os momentos. Ele não vai estar só na hora que você estiver fazendo discípulo. Ele vai estar na hora, sabe, toda hora que você precisar. Ei, acorda. A promessa dele é de estar presente todos os dias na vida de quem é discípulo. E quem é discípulo, faz discípulos. Agora, depois que nós entendemos as 3 responsabilidades nossas como igreja, aí então vem qual é a parte daquele que ouve o Evangelho. O texto diz: aquele que crê deve ser batizado e será salvo. Porém, o final do texto diz: aquele que não crê será condenado. Então, o batismo não salva. Ué, pastor, mas o texto não diz que aquele que crê e for batizado será salvo? Só que o texto não diz que aquele que não for batizado será condenado. Ele diz: o que não crê será condenado. Por quê? Porque o que crê verdadeiramente, ele não vai ter por que não se batizar. Então ele diz, o batismo ele não salva, o batismo ele revela quem foi salvo. Porque a salvação ela é unicamente pela fé, pela graça, mediante a fé. Agora, se eu creio verdadeiramente, e eu sou um seguidor dele, eu vou me batizar. Por quê? Primeiro porque é um mandamento dele, como um outro qualquer. E ele nos deu o exemplo. Quando Jesus vai ser batizado por João Batista, o que João Batista diz? Espera aí, mestre, eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ele diz: não, eu preciso ser batizado para que se cumpra o que está escrito nas Escrituras. Ele está dizendo: eu preciso dar o exemplo, eu preciso ensinar pelo exemplo, da mesma maneira que ele nos ensinou a ser humildes pelo exemplo com a toalha e a bacia, da mesma maneira ele nos ensina o exemplo sobre sermos batizados através dele sendo batizado. Agora, se você está num outro patamar, e essa frase só os flamenguistas entendem, se você está num outro patamar, além de Jesus, e não precisa ser batizado, aí eu não vou mexer com você. Mas para mim, quem está de Jesus para baixo, se ele se batizou, quem está dali para baixo, precisa ser batizado. Ele está nos dando o exemplo. Então, o papel de quem ouve o Evangelho é crer. E aí, talvez tem muita gente que diz assim: eu creio, mas eu não quero me batizar.
então a sua fé não é genuína. É igual aquela história, sabe, do Rainer. Cadê o Rainer? Vai batizar hoje, está ali, ó, casou essa semana. O Rainer ficou 8 anos enrolando a menina. Sabe aquela história do cara que diz assim, não, você é a mulher da minha vida. Sabe, eu quero viver com você o resto da minha vida, eu já decidi. Aí a mulher diz, vamos casar. Ele diz, não, mas casar não. Ah, vai enrolar outro, velho. Se você já decidiu verdadeiramente, por que não casa? Se você já decidiu que quer viver para Cristo o resto da sua vida, por que não batiza? Por quê? A decisão de batizar revela a natureza da minha decisão, revela a natureza da minha fé, revela o nível de compromisso que eu quero com Cristo. Porque da mesma maneira que o cara que não quer casar, ele não está querendo algo muito sério, ou a mulher também, quem não quer se batizar é porque ainda não tem certeza do que quer. É simples. É por isso que quando o diálogo de Filipe e o eunuco, e quando o eunuco pergunta para Filipe, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Ele diz, é lícito, ou seja, tu podes, se você crê de todo o coração. O que é crer de todo o coração? É não ter mais dúvida do que quer. É não ter mais dúvida do que quer. Então, quando a gente olha para esse texto, né, a única condição para alguém poder ser batizado é que não tenha mais dúvida de que quer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando eu digo que nós não somos normais, porque durante muito tempo a gente viu isso em alguns lugares, e eu respeito, é bom, deixo isso muito claro, eu respeito, mas eu tenho que ir pelo que a Bíblia diz. Para você se batizar, você tinha que fazer um curso de 6 meses, mais outro curso não sei de quê, mais o do querumim ungido, mais o do tal para poder se batizar. Mas isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que a única condição para você se batizar é você ter crido de todo o coração. É você não ter mais dúvida de que você quer ter uma aliança eterna com Cristo. A salvação, ela é um ato, a santificação, ela é um processo. Se você for batizar quando não pecar mais, só no céu, filho. Só no céu. Ou você acha que o pecado do irmão que está começando é diferente do seu, que já se batizou? Ou você acha que porque você batizou, você não erra mais? Não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos ser eternamente escravos da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. O problema é que antes de eu ter uma aliança com Cristo, o pecado, ele acontece voluntariamente. Depois de uma aliança com Cristo, o pecado vira um acidente na nossa vida. E aí, quando você decide entregar sua vida a Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Você pode estar no meio da floresta amazônica, sozinho, na hora que você faz algo que desagrada a Deus. Aquela vozinha lá no interior diz, pisou na bola, não foi? Aí você olha para o lado assim, não tem nenhum macaco, não tem ninguém. Mas o Espírito Santo está lá, para com muito amor e carinho dizer, ei, se arrepende, pede perdão e continua a caminhada. O batismo não é para quem é perfeito, é para quem decidiu seguir e viver com aquele que é perfeito. Esse é o batismo. E eu queria encerrar esse momento, sabe, diante de tudo que a gente viu, nós temos aqui 2 desafios. O primeiro desafio é para a igreja. Para quantas pessoas você falou de Jesus nesse ano que está se encerrando? Você que é discípulo de Jesus. Para quantas pessoas você falou de Jesus? Ou pelo menos contou aquilo que Jesus fez na tua vida? Quantas pessoas você trouxe para o culto com você durante esse ano que está se encerrando? Quantas pessoas você convidou, você orou para que elas estivessem aqui? Quantas pessoas você convidou para ir no teu GC, no teu grupo de crescimento? Quantas pessoas? Eu quero desafiar você que é discípulo de Jesus, assumir um compromisso com Ele hoje, dizer, Senhor, a partir de hoje, eu não vou ficar uma semana sequer, sem fazer de tudo que está ao meu alcance para trazer alguém para a igreja comigo no domingo. Quem pode fazer esse compromisso com Deus? Querido, só faça se você estiver disposto a cumprir. Ele diz, a quem enviarei e quem há de ir por mim?
primeiro desafio que eu tenho hoje é para nós como igreja. Porque nós só vamos ter pessoas e mais pessoas batizando aqui, se nós cumprirmos a nossa missão como igreja. Evangelho não tem a ver com egoísmo, com individualismo. Evangelho não tem a ver só com o que Deus fez na minha vida, tem a ver com o que Ele quer fazer na vida de alguém através do que Ele fez em mim. Esse é o primeiro desafio que eu quero fazer para você que já é discípulo. Eu queria que toda a igreja ficasse de pé em nome de Jesus.